No dia 29 de dezembro de 2020, um Cessna 177 decolou bem cedo da cidade de Goiôerê, no oeste paranaense, com destino a Guaratuba, no litoral. A bordo estavam, além do piloto e proprietário da aeronave, sua esposa e suas 2 filhas. O objetivo era passar o Réveillon com parentes e amigos na praia. A bagagem já tinha sido despachada com parentes que seguiram de carro. A aeronave estava pronta e o plano de voo preparado desde a véspera. A meteorologia estava perfeita, tanto no local de decolagem quanto no destino. Infelizmente, menos de 1 hora após a decolagem, a aeronave se chocou contra o solo, provocando a morte de todos a bordo. Vamos entender por que um voo que tinha tudo para se tornar uma linda lembrança em família, rapidamente se transformou em uma tragédia que chocou todo o estado. Eu sou o comandante Cefas e você está no Bora Voar. O piloto em comando era o empresário Valdeci Cruzeiro, de 56 anos. Ele era empresário do ramo varejista no município de Goiôerê e bastante atuante na comunidade local. Parte de uma família antiga e tradicional de Goiôerê, atuava também no ramo do agronegócio. Valdeci fez o curso de piloto privado no Aeroclube de Londrina, no Paraná, em 1997. Possuía uma licença de piloto comercial e começou a carreira na aviação agrícola, onde atuou por 5 anos. A aviação agrícola é um dos ramos mais incompreendidos da aviação brasileira. Apesar de ser uma das responsáveis pela força do agro no Brasil, as condições de trabalho sempre são muito difíceis. Muitos pilotos são obrigados a dormir em barracões sem nenhum conforto dentro das fazendas e fazer diversos voos por dia durante toda a safra. O curso para se tornar piloto agrícola é um dos mais difíceis porque o voo é extremamente perigoso, sempre próximo ao solo, despejando uma carga de produtos químicos, muitas vezes tóxicos. A remuneração costuma ser alta, mas é concentrada em poucos meses do ano. O Valdeci atuou nesse ramo por 5 anos, até sofrer um acidente, quando o trem de pouso de sua aeronave se enroscou em fios elétricos, provocando um pouso de emergência. Depois desse acidente, Valdeci abandonou a carreira profissional e decidiu se dedicar aos negócios da família em Goiôerê. Na data do acidente, Valdeci estava com certificado médico aeronáutico, CMA, válido. A investigação não detectou presença de álcool no sangue no dia do acidente. Ele não possuía habilitação para voo por instrumentos. Além de Valdeci, estavam a bordo sua esposa, Luciana Brito Cruzeiro, de 45 anos, e as filhas do casal, Beatriz Brito Cruzeiro, de 24 anos, e Júlia Brito Cruzeiro, de 18 anos. Beatriz era cirurgiã dentista e Júlia estava se preparando para o vestibular de odontologia. O cachorro da família também estava a bordo. Pelo diário de bordo de 2 aeronaves previamente pilotadas por Valdeci, foi possível verificar que ele havia voado aproximadamente 7 horas em 2016, 13 horas em 2017, 4 horas em 2019 e 29 horas em 2020. Segundo o relatório do CENIPA, o piloto já acumulava um total de 523 horas de voo. Um número que me pareceu um pouco baixo, mas foi constatado que não havia registro oficial de muitos de seus voos, o que é muito comum quando os voos são feitos em áreas sem órgão de controle, como é o caso do aeródromo de Goiôerê. Então é provável que Valdeci tivesse mais horas de voo do que as registradas. A aeronave era um Cessna 177 Bravo Cardinal, prefixo Papatango Kilo Charlie Kilo, fabricada pela Cessna Aircraft em 1974 e que havia sido comprada por Valdeci no dia 3 de setembro de 2020. O Cessna 177 é um monomotor de asa alta. Quando foi lançado, a intenção era criar um substituto para o campeão de vendas Cessna 172. O Cardinal foi produzido de 1968 a 1978. Uma das características mais marcantes do Cardinal é a posição bem à frente do piloto, o que garantia uma boa visibilidade lateral em curvas, um dos pontos críticos das aeronaves de asa alta. O CG, muito à frente, foi compensado com a instalação de stabilators, quando o estabilizador e o profundor são uma peça única, o que garantiria maior controle em baixas velocidades. Mas logo após a entrega dos primeiros Cardinals, foram relatados incidentes de oscilação induzida pelo piloto,
quando o avião começa a oscilar violentamente no pouso até sair completamente de controle. Esses incidentes alarmaram a Cessna a ponto da fábrica fazer um recall dos Cardinals para a instalação de diversas modificações para diminuir a sensibilidade dos controles. Os problemas foram resolvidos, mas o dano da imagem já tinha ocorrido, e o Cardinal nunca foi um sucesso de vendas como o 172, que continuou em produção até ser substituído pelo 182, que está em produção até hoje. O Papatango Kilo Charlie Kilo, de acordo com o diário de bordo, realizou um voo no dia 30 de março de 2019, ainda quando pertencia ao antigo proprietário, e permaneceu sem registros de voo até o dia 9 de outubro de 2020, quando houve o lançamento de um voo executado pelo Valdeci. Após a aquisição, a aeronave passou por verificações de manutenção, pois o Cessna permaneceu alguns meses sem voar. Valdeci realizou 11 voos na aeronave, totalizando 5 horas e 5 minutos de voo até a data do acidente. Valdeci apresentou um plano de voo na manhã do dia 28, com previsão de decolagem de Goiôerê às 6h30 da manhã do dia seguinte. No plano de voo constava a intenção de, após a decolagem, manter o voo visual, subir para 7.500 pés ou 2.250 metros de altitude, manter uma velocidade de cruzeiro de 110 nós, cerca de 200 km por hora, e seguir direto para o aeródromo de destino em Guaratuba. O voo levaria aproximadamente 2 horas e 20 minutos. O aeródromo de Goiôerê tem uma pista de 1.000 metros e está situado a 500 metros de altitude, na região sul da cidade. O aeródromo de Guaratuba tem uma pista também de 1.000 metros, mas está ao nível do mar. Ele também colocou como um aeródromo alternativo o aeródromo de Navegantes, que ficava somente a 30 minutos de distância do destino. A aeronave tinha uma autonomia de 5 horas e 30 minutos de voo, com 4 pessoas a bordo. Ou seja, a aeronave tinha autonomia praticamente para ir e voltar de Goiôerê até Guaratuba. Valdeci abasteceu e preparou a aeronave, inicialmente para decolar no dia 28, mas devido ao mau tempo, o voo foi transferido para o dia 29. A bagagem de todos foi previamente despachada via terrestre com familiares. A bordo da aeronave estavam apenas pequenas bagagens de mão, além do cachorro da família. Estima-se que a aeronave estava dentro dos limites de peso e balanceamento. As condições meteorológicas em rota entre os municípios de Goiôerê e Mato Rico, no Paraná, no dia 29 de dezembro de 2020, entre 6 horas da manhã, horário local, e 9 horas, estavam disponíveis na RedMet, que é a página de rede de meteorologia do Comando da Aeronáutica. É o que todo piloto utiliza ou deve utilizar para checar a meteorologia antes do voo. A previsão na região central do estado não era favorável ao voo visual. Na carta Significant Weather, SIGWX, estava previsto sobre o estado do Paraná céu nublado com pancadas isoladas e chuva, com base da camada de nuvens a 1.000 pés, além da previsão de nebulosidade convectiva com base a 3.000. As imagens de satélite indicavam tempo bom sobre o aeródromo de Goiôerê. Porém, na rota do Papatango Kilo Charlie Kilo, a aproximadamente 28 km do local de partida, havia degradação das condições climáticas. Às 7 horas da manhã, no aeródromo de Umuarama, distante cerca de 50 km do município de Goiôerê, o METAR indicava CAVOC, o que confirmava que as condições meteorológicas em Goiôerê na hora da decolagem eram boas. Mas as regiões mais ao norte do Paraná apresentavam condições meteorológicas mais degradadas, com descargas elétricas ao norte de Maringá, e chuva leve com teto restrito de 600 pés em Londrina. Um Significant Meteorological Information, ou SIGMET, apresentava trovoadas embutidas no estado do Paraná, e a previsão geral da área, o GAMET, apresentava teto com camadas de 300 pés a 1.000 pés. O aeródromo de Goiôerê é não controlado, mas como está situado na ZIDA, Zona de Interesse da Defesa Aérea, porque está próximo à fronteira, o plano de voo é mandatório. Também é mandatório monitorar a frequência do centro, que pode entrar em contato. Isso já aconteceu comigo quando eu decolei de Xanxerê, próximo a Chapecó, em Santa Catarina.
O aeródromo de Guaratuba também não é controlado, mas como fica dentro da terminal Curitiba, o plano de voo também é obrigatório. Também é mandatório chamar o controle Curitiba para entrar na terminal. A aeronave decolou do aeródromo Manuel Ribas, Sierra Serra Golf Whisky de Goiôerê, com destino ao aeródromo municipal de Guaratuba, Sierra Serra Golf Bravo, por volta das 6h30 da manhã no horário local. O piloto entrou em contato com o centro Curitiba já na fase de cruzeiro, quando atingiu 7.500 pés de altitude. Confirmou as estimativas de pouso e de entrada no setor 7 da FIR Curitiba. Em outro vídeo eu explicarei em mais detalhes como é a divisão do espaço aéreo brasileiro e onde a gente precisa coordenar via rádio. Até às 7h20 estava tudo normal, o piloto não relatou nenhum problema. Mas logo em seguida, próximo à cidade de Roncador, no Paraná, distante cerca de 90 quilômetros de Goiôerê, a aeronave entrou em IMC, ou seja, condições de voo por instrumentos, e perdeu as referências visuais. Logo depois, Valdeci perdeu o controle da aeronave. O Cardinal entrou em uma queda descontrolada, excedendo a sua velocidade máxima de manobra, ocasionando sobrecarga e ruptura da sua estrutura. A asa do lado direito foi arrancada, juntamente com a parte lateral da carenagem. Luciana e suas filhas, Beatriz e Júlia, foram arrancadas para fora da aeronave ainda em voo. Seus corpos foram encontrados a algumas centenas de metros da aeronave. Valdeci permaneceu preso ao assento do piloto mesmo depois do impacto com o solo. Seu corpo foi encontrado junto aos destroços da aeronave, submerso no rio. Imagens de radar da aeronave, desde o primeiro contato às 9h59, horário mundial, até às 10h23, momento a partir do qual o controle Curitiba perdeu o contato radar com a aeronave. Dentro da aeronave foi encontrado um GPS Garmin Aera 500, semelhante ao que eu tenho no meu avião. Esse GPS foi encaminhado para análise. Infelizmente não foi possível obter informações do dia do acidente, que contribuíssem para a investigação. Um morador de uma fazenda próxima ao local do acidente informou ter visto o Papa Tango Kilo Charlie Kilo em voo a baixa altura, entrando em um vale até cair no rio. Não houve impactos anteriores ao do local da queda, e apenas alguns galhos na vertical do local da queda estavam quebrados. Portanto, conclui-se que a aeronave atingiu o solo praticamente na vertical. Valdeci foi descrito como uma pessoa calma e que estava em um momento positivo de sua vida pessoal. Não foram identificados problemas de saúde que pudessem interferir na atividade aérea, sejam eles de ordem física ou mental. A pesquisa de concentração de álcool teve resultado negativo, mas havia uma considerável pressão autoimposta pelo piloto, pois as outras pessoas que participariam das festividades já tinham se deslocado ou estavam em deslocamento terrestre. Inicialmente, Valdeci havia planejado o voo para o dia 28 de dezembro, mas devido à meteorologia desfavorável daquele dia, o voo foi adiado para o dia seguinte bem cedo. Todos os componentes mecânicos do motor estavam íntegros. A hélice foi o componente que forneceu um indício de funcionamento normal do motor no instante em que a aeronave se envolveu no acidente. Um discreto dobramento voltado para frente observado na extremidade de uma das pás. A desorientação espacial na aviação é uma condição que ocorre quando o piloto perde a noção de sua posição, altitude, velocidade, direção e orientação em relação ao solo. Essa condição pode ser causada por vários fatores, como chuva, neblina, noite escura, fadiga e estresse. Em geral, ela acontece quando o piloto perde o contato visual com o solo ou com o horizonte. A desorientação espacial pode levar a erros de navegação, perda de controle da aeronave e até acidentes. De acordo com a FAA, a desorientação espacial é responsável por 10% de todos os acidentes de aviação geral. Para evitar a desorientação espacial, os pilotos precisam de treinamento específico para aprender a confiar nos instrumentos de voo, em vez de confiar apenas nas suas sensações físicas. Alguns sintomas comuns de desorientação espacial incluem a sensação de estar em um mergulho ou subindo, girando ou inclinando quando não se está. Nesse vídeo aqui ao lado, eu mostro o que acontece com a gente quando experimentamos a desorientação espacial. No vídeo, o piloto senta num banco giratório com os olhos vendados e deve indicar com os polegares
para que lado a cadeira está girando. À medida que a velocidade da rotação da cadeira se estabiliza, o piloto começa a achar que ela começou a parar ou até mesmo virar para o lado oposto. Cerca de 80% da orientação do ser humano é alcançada por meio da visão, com referências visuais externas. Os outros 20% são divididos entre o ouvido interno e o sistema sensorial, que permite ao indivíduo perceber a localização, posição e orientação do corpo no espaço. Mas quando um piloto que voa em Visual Meteorological Conditions, VMC, ou condições de voo visual, entra em nuvens, o horizonte desaparece e perde-se a visão externa, ou seja, 80% da capacidade de orientação especial também se perde. A pedido da Aircraft Owners and Pilots Association, a OPA, a Universidade Americana de Illinois realizou um estudo intitulado 180 Degree Turn Experiment. O trabalho visava capacitar pilotos não habilitados para o voo IFR, regras de voo por instrumentos, a realizarem com segurança uma curva de 180 graus a fim de saírem de uma situação de IMC. 20 pilotos não habilitados IFR, com idades entre 19 e 60 anos e com experiência variando de 31 a 1.625 horas de voo, foram submetidas ao voo por instrumentos em simulador. Nenhum deles conseguiu pousar em segurança. Em média, o tempo de voo durou 178 segundos até a colisão contra o solo. O relatório final do CENIPA foi publicado em 15 de agosto de 2023. O relatório indicou como causa do acidente a entrada em condições IMC por um piloto sem habilitação IFR e em aeronave não preparada. Isto ocasionou a perda de controle e ruptura da estrutura da aeronave. Como fatores contribuintes, foi citado que a realização do voo em uma rota que apresentava condições meteorológicas adversas demonstrou um planejamento de voo inadequado. Ao encontrar condições meteorológicas desfavoráveis ao voo visual, o piloto deixou de realizar desvios que fossem eficazes ou até mesmo interromper a viagem. Ao invés disso, tentou alcançar o destino planejado, acarretando o ingresso em IMC. O momento histórico de isolamento social decorrente da pandemia da Covid-19, somado à oportunidade de poder comemorar o Réveillon junto à família e amigos no litoral, podem ter elevado a motivação para a realização da viagem naquele dia. A questão que fica no ar é: por que um piloto experiente, cidadão responsável, voando com seus entes queridos, comete um erro como o de entrar em uma condição de voo por instrumentos, sem o preparo ou equipamentos para tal? Existe um termo conhecido na aviação internacional, o, entre aspas, get there it is. Não sei muito bem como traduzir esse termo, seria mais ou menos como síndrome do tenho que chegar lá. Trata-se da determinação de um piloto em chegar a um destino, mesmo quando ele sabe que as condições de voo são muito perigosas. Essa doença pode afetar qualquer piloto, independente da sua experiência. Eu mesmo já sofri seus sintomas e quase paguei um preço muito alto por isso. Mas isso é assunto para outro vídeo. Mas o principal aprendizado a levar dessa tragédia é sempre se perguntar: tenho mesmo que correr esse risco ou posso simplesmente adiar meu compromisso? É melhor estar atrasado e vivo do que ser pontual no próprio enterro. Bons voos a todos.